A cabana da má sorte, o mistério da noite sombria. Sexta-feira 13 sempre teve uma aura de mistério, medo e superstição. Mas para alguns, é apenas mais um dia. Foi exatamente o que pensaram Lucas, Clara e Bruno, 3 amigos que decidiram passar o fim de semana em uma cabana isolada na floresta. O plano era simples: relaxar, fazer uma fogueira, contar histórias. Mas eles não imaginavam o que os esperava naquela noite. A noite em que a má sorte estava à espreita, observando cada movimento. A cabana que alugaram estava escondida no meio de uma densa floresta, cercada de árvores antigas e sombras que pareciam dançar ao cair da noite. É só uma superstição, dizia Lucas, rindo enquanto Clara preparava o jantar. Mas Bruno, o mais sensível do grupo, não estava tão convencido. Algo naquela cabana o incomodava. Algo que ele não conseguia explicar. A chegada à cabana. O primeiro sinal de que algo estava errado veio logo após o pôr do sol. Enquanto Clara estava na cozinha, ela ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora. Um som baixo, quase como se alguém estivesse arranhando as paredes de madeira da cabana. Deve ser um animal, pensou, mas quando foi olhar pela janela, não havia nada. Lucas, sempre cético, brincou. Sexta-feira 13, Clara. Deve ser a má sorte tentando nos assustar. Ela riu, mas o desconforto permanecia. Bruno, por outro lado, ficou em silêncio. Ele sentia algo mais. Os estranhos acontecimentos. À medida que a noite avançava, as coisas ficaram ainda mais estranhas. As luzes começaram a piscar, a lareira que antes aquecia o ambiente de repente se apagou, e uma brisa fria varreu o interior da cabana, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Isso não está certo, disse Bruno, olhando para Lucas e Clara com um olhar grave. Mas o verdadeiro terror começou quando Clara encontrou um velho diário em uma gaveta, coberto de poeira. O diário pertencia a alguém que havia vivido na cabana anos atrás. As páginas estavam cheias de relatos de eventos sinistros que ocorriam sempre, nas noites de sexta-feira 13. O diário revelador. A cabana é amaldiçoada, diziam as primeiras linhas legíveis. Mais à frente, o diário relatava desaparecimentos misteriosos, pessoas que vinham passar a noite na cabana. Nunca mais eram vistas. Cada desaparecimento acontecia em uma sexta-feira 13, e sempre começava com estranhos ruídos e fenômenos inexplicáveis. De repente, um vento violento bateu na porta da cabana, quase arrancando-a das dobradiças. O barulho ensurdecedor fez os 3 se levantarem de um salto. O que é isso? Gritou Clara. Lucas correu até a porta, tentando fechá-la, mas foi quando olhou para fora que ele viu algo que fez seu coração parar. Havia uma figura. Uma sombra alta entre as árvores, observando a cabana. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso. A perseguição e o desespero. Em pânico, Lucas trancou a porta, enquanto os 3 recuavam para o centro da cabana. O que era aquilo? Perguntou Bruno, quase sem fôlego. Mas antes que pudessem reagir, ouviram passos pesados do lado de fora. A figura sombria estava se aproximando. As batidas na porta ecoaram pelo pequeno espaço, cada vez mais fortes, como se tentasse arrombá-la. Nós precisamos sair daqui, disse Lucas, mas o medo os paralisava. Clara segurava o diário com força, e foi então que ela leu as últimas palavras escritas na última página. Nunca olhe diretamente nos olhos da sombra. Se o fizer, você estará perdido. Sem saber o que fazer, eles tentaram escapar pela janela, mas antes que pudessem, as luzes se apagaram completamente, e a cabana foi mergulhada em escuridão total. Tudo o que restava era o som dos passos, cada vez mais perto. O confronto final. Quando tudo parecia perdido, o som das batidas cessou, um silêncio terrível caiu sobre o lugar. Bruno, tremendo, olhou para a porta e percebeu que a criatura havia parado. Mas quando se virou, Clara estava parada, imóvel, com os olhos fixos na janela. Ela havia visto. Ela olhara nos olhos da sombra. Sem aviso, Clara soltou um grito de gelar o sangue, e seu corpo foi arrastado por uma força invisível para fora da cabana. Lucas e Bruno tentaram segurá-la, mas era inútil. Em um piscar de olhos, ela desapareceu na escuridão da floresta. Desesperados, os 2 correram para o carro, mas, ao ligarem o motor, viram a sombra novamente, parada no meio da estrada.
Seus olhos vermelhos brilhavam no escuro, e um sorriso grotesco se formava em seu rosto. Eles nunca mais foram vistos. Em noites de sexta-feira 13, nem todas as superstições são apenas histórias. Às vezes, o que é dito ser má sorte é algo muito mais sombrio. E você? O que faria se encontrasse a sombra? Deixe seu comentário e compartilhe suas histórias de terror. E não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível para mais histórias que irão assombrar suas noites.